Fala, investidor. Aqui é o canal da Cavalaria Investimentos e aqui você aprende sobre educação financeira, investimentos e economia. E no vídeo de hoje eu decidi falar sobre os cuidados que o investidor iniciante deve ter ao procurar ajuda para começar a sua trajetória nos investimentos, né? E eu acho que uma das primeiras coisas que o investidor iniciante faz é procurar ajuda, né? E às vezes ele pega e vai atrás de quem para fazer isso, né? Geralmente ele vai atrás do gerente de banco, né? A pessoa ali que cuida do nosso dinheiro e eu acho que é a primeira pessoa que a gente já vem na cabeça ao falar de dinheiro, nossa conta, nossos investimentos e tudo mais. E aí que está o perigo, tá, pessoal? É, Você pegar e investir no banco é uma coisa não muito legal. Eu fiz isso, eu falo isso porque eu fiz isso quando eu comecei a me interessar sobre investimentos. E a primeira coisa que eu fiz e que eu pensei, falei, meu dinheiro está lá no banco. E a primeira coisa que você pensa é, vou falar com o gerente do banco, né? E aí foi isso que eu fiz. Então eu peguei, fui até a agência, falei com o gerente e ele me ofereceu alguns produtos, né, de investimento. E aí eu escolhi um daqueles que parecia é, mais adequado ao meu perfil de investidor, né, o que eu queria, e aí apliquei. E aí o que aconteceu? Passou 1, 2, 3 meses e eu via que aquele dinheiro que eu tinha investido não rendia quase nada. É, E aí eu falei, poxa, agora não dá, como é que eu vou fazer? É, eu fiz uma aplicação lá no banco e não está rendendo nada, não está rendendo o que eu quero. Eu acho que não é possível. Será que não tem um outro lugar que a gente consiga um rendimento maior? E aí foi aí que eu fui começar a pesquisar na internet sobre investimento. Estou investindo, iniciei minha trajetória nos investimentos no ano de 2020, início de 2020, né? E eu fui pesquisar, começar a pesquisar, essa questão de investimento não estava tão forte igual é hoje, né? A gente tinha muito menos investidores ali na bolsa de valores, poucas pessoas falando de investimento ali no YouTube e tudo mais. Então, mas eu consegui achar algumas pessoas que falavam, os vídeos não eram viralizados, as pessoas não eram muito famosas ainda, mas eu consegui achar. E aí foi a partir daí que eu descobri que, na verdade, o gerente de banco, gente, ele acaba é, pegando e mostrando para a gente, dando para a gente investir alguns investimentos bem ruins. Por quê? O banco acaba forçando o gerente a fazer isso, tá? Então, o gerente, para quem não sabe, ele tem, assim como vários trabalhos, você tem uma meta a cumprir, né? Então, ele tem uma meta de tantos, ele tem que colocar tantos R$ 1.000 ali em tal aplicação do banco, em tantos em tal, e aí ele tem metas para cumprir. Então, acaba que ele te indica não o que é melhor para você, o que é melhor para o cliente, ele acaba indicando aquilo que é melhor para a comissão dele e o que é melhor para o banco. O banco é uma situação que tem que melhorar muito nesse quesito. Os investimentos que a gente tem lá nos bancos são bem ruins mesmo. Em outros lugares você consegue rendimentos muito melhores, é, às vezes com risco até menor. Então, pessoal, tomem cuidado na hora de pedir ajuda para gerente de banco. A maioria dos gerentes de banco pegam e vão indicar investimentos ruins para você. Muito gerente de banco que vê esse vídeo aí, às vezes vai ficar bolado comigo, mas aqui eu não falo o que vai agradar é, as pessoas, é aquilo que eu tenho que falar a verdade para ajudar o pessoal que está assistindo o vídeo aqui e para ajudar o pessoal a ganhar tempo, porque eu perdi um tempo é, por causa disso, por ter ido atrás de um gerente de banco, perdi rendimento por causa disso, mas foi algo bom, porque
me abriu os olhos, né? Quando eu vi que o rendimento, coloquei o dinheiro e não estava rendendo nada, eu fui buscar outros lugares para investir, outras formas de investir, outras plataformas para conseguir fazer o meu dinheiro render mais, né? E aí, assim que eu comecei a estudar, eu aprendi isso, que gerente de banco, ele vai te indicar muitos investimentos ruins, porque tem essa questão eh, eh, que o banco, ele quer levar vantagem em cima de você. Então, ele pega o seu dinheiro por um juros baixo, ele te paga pouco e empresta para os outros e cobra muito. E aí essa diferença, ele pega esses juros que ele cobra do pessoal que ele empresta dinheiro, pega uma pequena partinha, é, paga você e o resto fica todo de lucro para ele e o gerente de banco ele acaba batendo meta e com certeza ele tem comissão para quando ele bate as metas, entendeu? Poxa, existe gerente bom? Com certeza, tem gerentes lá que acabam chegando ali, querendo fazer a coisa certa, indicar os melhores investimentos para o cliente e acaba deixando o interesse dele de lado? Tem, mas o que acontece? Esse gerente geralmente ele fica pouco tempo. Por quê? Porque ele não bate meta, entendeu? Ele não bate meta naqueles investimentos que o banco precisa mais, que é mais rentável para o banco, entendeu? Então, vou falar para vocês, eu mesmo não recomendo que você pegue e vá atrás de um gerente de banco para cuidar dos seus investimentos. E aí vocês me perguntam, poxa, mas não tem nenhuma outra pessoa, nenhuma outra pessoa que eu posso pegar e e ir lá e confiar nele para cuidar do meu patrimônio, dos meus investimentos? Tem. É uma profissão pouco menos conhecida pelo pessoal. Não é muita gente que fala sobre esse profissional, mas é o assessor de investimentos, tá? Mas tem que tomar cuidado também. Se for escolher entre um gerente de banco e um assessor de investimento, escolha um assessor de investimento, tá? Mas o assessor de investimento tem os seus poréns também e tem essa questão, a mesma questão ali do gerente de banco, tá? Eu vou explicar para vocês porque você tem que tomar cuidado com o assessor de investimento também. É preferível que você escolha um assessor de investimentos para cuidar do seu patrimônio, dos seus investimentos. Por quê? Porque o assessor de investimento ele tem um leque maior ali de investimentos que você pode fazer. Ele pode ali investir em tesouro direto, pode investir, comprar ações, pode comprar fundos, pode comprar fundo imobiliário. Ele tem uma gama maior. Já o gerente de banco ele é um pouco mais restrito àqueles investimentos do banco, entendeu? E às vezes o banco ele vai restringir ali aonde o cliente do banco pode aplicar porque tem investimento ali que não faz sentido ali para o banco oferecer para o cliente, porque ele ganha pouco, entendeu? Então o banco ele vai oferecer investimentos ali que vão ser vantajosos para o banco. Já o assessor de investimento tem um leque maior de investimentos para indicar para você e, porém, você tem que tomar um cuidado também, porque o assessor de investimento ele tem dois tipos de modelo de comissão, tá? E aí o cliente ele pode escolher, e isso com certeza o assessor de investimento vai, é, é, se ele for honesto, né, ele vai te explicar como é que funciona, se ele for desonesto, ele nem vai falar nada e ele vai optar é, pelo modelo mais vantajoso para ele, tá? E aí, vamos lá. O assessor de investimento tem duas formas de remuneração, tá? Então, ele tem um modelo de comissão que ele recebe uma comissão sobre cada produto que ele indica para você, tá? Então, nesse tipo de comissão aqui, ele acaba caindo na mesma coisa que o gerente de banco, tá? Então, às vezes, se o assessor de investimento ele for honesto,
e não pensar só nele, pensar no cliente, ele vai pegar e vai te indicar os investimentos que é melhor para você, certo? E é claro, ele vai receber um pouco menos, mas só que ele vai chegar na casa dele e vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo, tá? Porém, se ele for ali um assessor de investimento que ele vai pensar mais nele, não vai pensar no cliente, vai pensar na comissão dele, ele vai te indicar aqueles investimentos que vai dar uma maior comissão para ele e, e dar uma melhor comissão para ele porque é mais rentável ali para a empresa que ele é afiliado, certo? Porém, é, ele tem outra forma de remuneração que também o cliente pode escolher por optar, que eu acho que é melhor, tá? Que é o modelo FII fixo, tá? Que o assessor de investimento ele vai receber uma porcentagem sobre o patrimônio do cliente, certo? E aí é, já fica um pouco já fica um pouco mais vantajoso para o cliente e aí já tiram um pouco, né, dessa questão do interesse sobre as comissões ali do assessor de investimento, é, porque é aquele esquema. A partir do momento que o assessor de investimento ele ganha uma porcentagem sobre o patrimônio do cliente, quanto maior o patrimônio do cliente, maior vai ser a comissão dele, tá? Ou seja, vamos lá, vamos dizer que você foi lá junto com o assessor de investimento e investiu R$ 1.000, investiu 10.000. É, o assessor de investimento vai ganhar uma comissão sobre aqueles 10.000, certo? E aí, o que que ele vai fazer? O que que ele vai querer fazer? Ele vai te indicar os melhores investimentos para quê? Para que esse patrimônio seu ele cresça. Crescendo o seu patrimônio, vai acabar que o que, que vai acontecer? Ele vai ter uma comissão maior. O patrimônio aumentou, automaticamente a comissão dele vai aumentar também, tá bom? Então, é uma dica que eu dou para vocês, tá? Porém, além dessas dois profissionais que podem te ajudar a, a, com os investimentos, né? E lembrando, se for optar por um gerente de banco ou um assessor de investimento, opte por um assessor de investimentos, tá? Ele com certeza vai te gerar um retorno maior, tá? Sobre seus investimentos. Mas, porém, esses dois profissionais, eu acredito que sejam para aquele pessoal que não tem tempo, trabalha demais, é, às vezes tem uma empresa e a empresa acaba é, tomando muito tempo da pessoa, né? E no tempo que ela tem livre, ela quer dedicar à família, quer dedicar a lazer e tudo mais. Eu acredito que vale a pena a pessoa pegar e ir atrás de um assessor de investimento para ajudar ela a investir e dar as melhores dicas ali para ela não ter que dedicar muito tempo para essa área de investimentos, tá? De estudar e correr atrás, mas tipo assim, mesmo tendo assessor de investimento, eu acho que vale a pena a pessoa pelo menos saber o básico, tá? O que que é uma renda fixa, o que que é uma taxa Selic, o que que é um tesouro direto, o que que é uma ação, o que que é um fundo imobiliário, para você também ser um fiscal ali do assessor de investimentos, tá? Para você saber, poxa, ele vai investir em CDB, o que que é CDB, o que que é debênture, o que que é ação, o que que é fundo imobiliário. Você consegue saber ali, pelo menos sabendo o básico, você consegue saber o que que o seu assessor está fazendo. Agora, se você não sabe nada, ele vai te indicar, às vezes, coisas que não tá de acordo com o seu perfil de investidor, algo mais arriscado, é, algo que uma rentabilidade que você não quer, uma rentabilidade abaixo do que você espera, entendeu? Com um risco que você gostaria de correr. É, então, é uma coisa que eu acho que vale muito a pena a pessoa pelo menos saber o básico, independente de ela caso ela queira gerir o próprio patrimônio ou tá ali com algum profissional ajudando, como por exemplo um assessor de investimentos.
eu acho que vale muito a pena a pessoa saber o básico, pelo menos, tá bom? E aqui no canal a gente vai estar te ajudando, vai estar lançando vídeos aí para te ajudar, para esclarecer algumas coisas para você e para você pelo menos ter o básico ali ao intermediário e depois ao avançado sobre investimentos, tá bom? Então vai acompanhando a gente aí. E mas também você que tem um tempo a mais e às vezes gosta eh, dessa parte de investimento, porque tem gente que não gosta, né? Não adianta que ela gostaria de estudar, mas só que vai estudar e é uma área que ela não gosta e não curte, entendeu? Eh, mas para quem gosta, quem tem um tempo, eu acho que vale muito a pena a pessoa estudar eh, e gerir os próprios investimentos, tá? Eu vou estar trabalhando aqui, igual eu falei nos vídeos, para ajudar as pessoas e acompanhando nossos vídeos aqui, com certeza você vai conseguir eh, gerir seus investimentos e fazer o melhor investimento de acordo com o seu perfil de risco e o seu perfil de investidor, tá? Então, eu acho que vale muito a pena, pessoa que tem um tempo e gosta de investimento, estudar. E eu acho que é a melhor opção, né? É claro que às vezes essa opção não, igual eu falei, não é, não, não cabe ali no tempo que a pessoa tem, né? Com a disponibilidade, às vezes é muita correria e não tem jeito. Ela às vezes vai ter que estudar o básico mesmo só sobre investimento e deixar o pesado ali com um assessor de investimento, tá bom? Então era isso, o vídeo de hoje era sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, deixa aí no comentário do vídeo. Quem puder compartilhar e curtir o vídeo aí ajuda muito aí, gente aí. E o canal está começando agora, mas eu devo estar aí nos próximos dias já lançando outros vídeos sobre outros temas para vocês, tá bom? Cavalaria Investimento, aqui seu investimento tem força. Valeu!